Quem realmente é o vencedor? Será que tem algum vencedor? Ah, meus amigos, quantas vezes na vida a gente tem que ter um mínimo de bom senso para parar e refletir a respeito dessa resposta? Começando, gente, mais um dia e graças a Deus mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Bom dia, muito bom dia. Hoje é um dia especialíssimo, nós vamos falar desse tema, desse assunto tão intrigante. Nós vamos ver quantas incoerências na vida a gente acaba entrando, né, com essa história de quem tem razão vai ser feliz, quem que está vencendo uma discussão, quem que vence uma determinada situação, quando o nosso ego entra no controle. Antes disso, deixa eu falar da minha felicidade. Estou te esperando hoje à noite, hein? Hoje é dia! Primeira palestra mundial do ano. Eu fico entusiasmado, né? Estou te esperando 8 horas da noite no YouTube. Divulga para os seus contatos, avisa para os seus amigos, tá bom? Nosso canal do YouTube do Instituto Ricardo Melo, 8 horas da noite, hein? É conteúdo incrível, estou preparando um conteúdo muito legal. E se você já se inscreveu, já deve estar estudando, deve, né, já ter tido acesso ao material que a gente disponibilizou para você com todo carinho, tá bom? E a galera que está interessada no Uninamastê, reforça, hoje à noite você vai ter a sua chance de se matricular junto com a gente. Chegou o dia, com certeza chegou o grande dia. Meus amigos, imagina o seguinte cenário, você, assim como eu, muitas vezes talvez se confunda com os problemas que tem, não é verdade? E muitas vezes, no meio dessa confusão, a gente acaba se perdendo na questão da falta de bom senso. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo prático do que eu quero dizer na pílula de hoje. Imagina só a seguinte situação, você acaba se indispondo com alguém, né? Discute com o marido, com a esposa, não é? Talvez com os seus filhos, com o seu chefe, com um colega de trabalho, e de repente você fica lá pensando, vai para casa, ou fica no seu quarto pensando, não, e ele está errado. Ela é que está errada. Imagina, não devia ter falado isso comigo, não é? Como que pode assim, agir comigo desse jeito? Não foi. Aí de repente começa a vir aquela vozinha na cabeça. E você? Essa vozinha é tremenda, né? Às vezes é o nosso superego lá falando assim, olha Ricardo, e você não errou não? Ou então, talvez um amigo espiritual, né, tentando nos mostrar que existe um outro lado da moeda. E aí começa o conflito ou o questionamento, pelo menos em algumas pessoas, né? Tem gente que não quer escutar nada disso, só quer achar que o outro está errado. Mas tem pessoas que começam a refletir. Não. Aí começa, né? Quem está errado não é só o outro. Realmente, talvez eu tenha me equivocado um pouquinho. Talvez eu não devesse ter falado com a pessoa daquele jeito. Ai, meu Deus, e agora? Será que foi eu que errei? Ai, meu Deus. E se a outra pessoa ficou magoada comigo? E aí, de repente, de uma hora para outra, tem gente que sai de um extremo, né, da raiva para a posição de vítima e se sente o pior ser humano do mundo. E aquela coisa, nossa, porque foi que eu falei o que eu falei, agora eu estou arrependido, não consigo me sentir em paz. Já se sentiu assim alguma vez? Pois é. E aí começa aquela história, quem que é o vencedor? Será que é o outro que gritou com você, brigou com você, né, te deixou incomodada? Ou será que é você que gritou com o outro, que brigou com o outro, que talvez tenha deixado a outra pessoa incomodada? Quem é que realmente venceu? Acho que a resposta é clara, né, gente? Nenhum dos dois. Não existem vencedores na vida quando a gente pensa em fazer alguém perder alguma coisa. Do ponto de vista espiritual, aquele que cresce, que realmente se alimenta do que o Evangelho nos propõe, nós aprendemos que a gente tem que trabalhar com a arte da cooperação, não é? Eu cresço quando você cresce, eu evoluo quando você evolui junto comigo. Então essa questão de ficar brigando para ver quem tem razão, a gente sempre fala disso aqui na pílula, né? Definitivamente não tem fundamento, a gente tem que querer ser feliz. E muitas vezes ser feliz significa abrir mão da pseudo-vitória. Não é? Que é a vitória do ego, que é aquela vitória do ego de achar que eu tenho que dar a última palavra numa discussão, não é? Ou eu é que tenho razão nas coisas que eu digo, nas coisas que eu falo. Sempre o eu, né? Vem na frente. Então, gente, hoje eu queria convidar você a refletir sobre isso. Tome cuidado. Muitas famílias têm se desfeito, isso é muito sério. Muitas empresas se dissolvem, não por crises econômicas, mas por crises de identidade dentro da própria equipe, né? Por causa da política dos gestores ou da falta de política de relacionamento dos funcionários, assim por diante.
Quantos projetos sérios religiosos deixam de acontecer porque as pessoas acabam se dissolvendo no meio das suas próprias angústias existenciais, se projetando nas outras. É sujeito projetando os seus próprios conflitos nos outros. Aí o outro reage, projeta os conflitos deles em vocês, em mim. Aí a gente começa aquela briga de ego. Resumo da história: as instituições que poderiam crescer, não é, para trabalhar em favor do Cristo, infelizmente trabalham em favor dos seus representantes. A gente vê isso em tudo quanto é religião no mundo. Nós vemos instituições sociais que deveriam agir para promover o bem social, mas infelizmente acabam se transformando em instrumentos para promover o bem dos seus próprios representantes. Não é à toa que a porta da corrupção se abre, não só financeira, mas moral. Nós observamos que nos próprios relacionamentos familiares, né, a dois, às vezes entre amigos, se a gente não toma cuidado, por causa dessa história de quem tem razão, quem que é o vencedor, simplesmente a gente acaba perdendo grandes oportunidades de evoluirmos uns com os outros. Por isso Jesus dizia: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja o último. Veja que coisa mais bonita, né? Lembra-se da famosa passagem do lava-pés, quando os discípulos questionavam entre si quem seria o maior no reino de Deus, né? Quem substituiria o Cristo? Isso foi na semana de Jerusalém, antes da crucificação. O que é que Jesus faz? Quietinho, em silêncio, pega lá um balde com água, né, uma bacia com água, melhor dizendo, com uma toalhinha, se ajoelha e lava os pés de um por um dos discípulos. Aquilo causou um certo constrangimento, mas Jesus ali, gente, dava uma das maiores lições na prática que ele deixaria para toda a humanidade. Aquele que quiser ser o maior precisa aprender a servir, não no sentido pejorativo da expressão, mas no sentido amplo. Precisa aprender a desejar o bem do seu semelhante, do outro. E enquanto a gente não aprender com esse exemplo do Cristo, nós podemos ganhar o mundo todo, títulos, bens materiais, beleza física, prazeres, mas infelizmente vamos continuar perdendo a paz da nossa alma. Então quem que realmente é o verdadeiro vencedor? Aquele que ganha o mundo ou aquele que ganha os céus dentro de si mesmo? Reflexões profundas, né? Para a gente poder pensar com muito carinho, tá bom? Hoje à noite, repito, estou te esperando, 8 da noite. Já falei tanto disso aqui, desculpa, eu fico repetitivo muitas vezes em algumas pílulas, é porque sempre tem gente nova chegando. Que bom que você nos escuta todo dia, mas tem gente que escuta a primeira vez. E eu quero que todo mundo tenha a mesma chance de participar de cada palestra, de cada evento, de cada curso que a gente lança, que todo mundo tenha igualdade de condições, já que gosta e nos apoia nesse projeto, né, de estar junto conosco. Então, te espero hoje à noite, às 8 horas, com muito carinho, feliz da vida, para que a gente possa ter uma noite maravilhosa de profunda transformação. Canal do YouTube, 8 horas da noite. Como fazer de 2020 o ano mais extraordinário da sua vida. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, com certeza já sabe. Até breve. Pensa bem quem que é o vencedor, hein? Até muito, muito breve.